Bola Não Para está no ar para você que acompanha através do canal KTV, através da Vivo TV, canal 631 em São Paulo, Vivo TV canais 76, 554, nosso TV canal 53 e o Oi TV canal 139. Também pelo Instagram, @canal KTV. Siga lá no Instagram e no YouTube, canal KTV Brasil. E também aproveite, já está aqui no YouTube, se inscreva no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Hoje, falando de Palmeiras, eu estou com o Savério Orlandi, conheço há muito tempo o Savério, conselheiro do Palmeiras, já foi vice-presidente, já foi diretor de futebol do Palmeiras, convivemos muito ali com o Savério quando foi diretor de futebol. Eu, à época, repórter, setorista do Palmeiras na Jovem Pan, eu fiquei 15 anos como setorista, então muitas histórias, muita coisa do Palmeiras a gente foi aprendendo. E uma coisa que eu aprendi no Palmeiras, pode estar a mil maravilhas no campo, vitorioso como está agora, campeoníssimo, né? O palmeirense está cansado de cantar campeão, apesar que ele não mostra-se cansado, assim como o time, de querer conquistas, né? Mas na parte política, o Palmeiras sempre foi algo peculiar. E a gente vai falar muito sobre isso aqui com o Savério Orlandi. Savério, prazer recebê-lo aqui no Bola Não Para. Tudo bem, Savério? Tudo em ordem, Fred. Muito prazer. Mais uma vez com você, né? Agradeço o seu convite dessa vez e estamos aí à disposição. E a gente que acompanha a vida política do Palmeiras, eu tomei essa vertente, porque hoje é muita entrevista coletiva, antes já começou com muitas entrevistas coletivas, então todo mundo tinha as mesmas respostas, então a cobertura de clube ficou mais difícil, né? Antigamente a gente tinha um acesso mais fácil, um dirigente, jogador, né? Então a gente tinha coisas novas a se fazer. Eu fui para esse lado da política, exatamente por conhecer esse lado, conhecer o Palmeiras e ver que é um caminho interessante de se seguir, de se trilhar, até porque os rumos do clube vai muito parte da parte política do clube também. Savério, pode dizer assim, que mesmo campeoníssimo, não dá para falar que a política também está tranquila, né, Savério? O que acontece, Fred, é o seguinte, existe uma transição das lideranças políticas no Palmeiras. O que está acontecendo de fato, né, a política, e isso não é um privilégio, entre aspas, do Palmeiras, a gente vê isso em vários outros clubes, né, inclusive clubes que não são só clubes de futebol, sim, clubes sociais aqui em São Paulo, mas especificamente no caso do Palmeiras, o que eu vejo acontecer, né, esse ano, agora nesse mês, eu estou completando 22 anos ininterruptos do Conselho, né, meu primeiro mandato foi em 2001. Então, eu percebo esta transição, sobretudo de lideranças, né, de algumas lideranças. Então, com isso, é natural que você crie espaço para outros, né, que estão ascendendo e quadros interessantes que o Palmeiras vem formando nos últimos tempos, e isso sempre traz algum tumulto, né, porque é uma busca por espaço, é isso que está acontecendo. Tá. Savério, o que eu venho percebendo também, não sei se você pode falar se é verdade ou não, mas assim, a gente teve, claro, é uma nova forma agora de dirigir clubes, né, mas assim, a gente teve, Fachina, Mustafa, próprio Beluso também, Della Mônica na sua característica, e a gente está percebendo essa transição, mas sem grandes nomes ascendentes. São vários nomes que vêm surgindo, mas não tem, assim, o líder. O Paulo Nobre poderia ser, e acabou preferindo sair até do conselho, inclusive. Ele, para voltar à vida política, tem que se candidatar primeiro a conselheiro. Aí veio a Leila Pereira, que foi galgada, né, foi colocada na função, ou seja, não tem nenhuma experiência política. E eu acho que a gente pode colocar o Serafim Del Grande, que saiu agora do Conselho Deliberativo, como o último grande, no São Paulo falava de cardeal, né? O último grande nome da política do Palmeiras. É por aí, Savério? É por aí, Fred. Você tem o Maurício se consolidou como um quadro, né, nesse mesmo naipe. Mas que hoje já está pensando mais fora do clube do que no clube, pelo menos é o que se comenta. Esse é o ponto. O Maurício hoje tem uma expectativa por algo fora do Palmeiras, né? É um quadro até interessante. Eu vejo alguma dificuldade nisso, porque amanhã ou depois, um cargo de executivo de uma liga, por exemplo, alguém que seja muito carimbado a um clube, que tenha um vínculo muito forte, talvez não consiga. Não é o caso do Maurício, não é a pessoa e o Clube Palmeiras, mas é alguém, o fulano do Flamengo, o fulano do Cruzeiro, porque ele já parte de uma situação de suposta parcialidade. Porque não é verdade, a pessoa pode ser um executivo sem problema nenhum, né? Mas o Maurício tem essa expectativa. Mas mesmo assim, ele atua, ele tem muita força, até pela boa gestão que fez. E acontece isso. Hoje você tem lá o Serafim, que é um elemento aglutinador,
é um quadro hoje no Palmeiras importantíssimo, né? Mesmo com o afastamento dele do Conselho Deliberativo, mas ele pode atuar como um mediador, como um homem que consegue conciliar os poderes. O ex-presidente Mustafa Contursi, de alguma forma, mas o Mustafa também vem se reservando ultimamente, talvez até muitos anos, a própria idade, a condição dele. Perdendo um pouco de força, o grupo dele, que já foi maior, ainda continua sendo, a gente pode colocar o maior, né, o da oposição, de número de conselheiros, né? Mas vai perdendo alguns, uns por falecimento, outros exatamente. Por perda política também, de pessoas migrando para a situação. Isso, acontece. E também pelo fato dele ser menos, ter aquela presença um pouco diminuída, em função da idade, do avanço. O presidente Mustafa é um homem de 80 e poucos anos já. O Paulo Nobre, que poderia ser uma liderança nesse sentido, abdicou por ato unilateral, pessoal, ele resolveu se afastar, muito embora permaneça à distância, manipulando o grupo dele, que é um grupo diminuto, de uns 30 nomes. Ele é muito ouvido nesse grupo, mas não tem pretensão nenhuma. E ainda que tivesse, como você disse há pouco, ele teria que fazer todo o caminho de volta, né? Salvo na questão do COF, que essa é uma discussão que tem lá internamente, Sim. Que as pessoas acham que o Paulo também não pode frequentar o COF, que a demissão como dele... ex-presidente. Como ex-presidente. A demissão dele do Conselho Deliberativo, Sim. de novo, por um ato unilateral, ele Sim. fez o pedido de demissão, acarretaria, por consequência também, a exclusão dele do COF. Na minha opinião pessoal, não é verdade. Só cortando, assim, o Saverio é um dos caras que mais estuda o Estatuto do Palmeiras. É um dos caras mais estudiosos do Estatuto do clube. Parece bobagem, não, mas é importante até para posicionamentos como esse, né? Porque muita gente defende que o Paulo Nobre não quis mais, renunciou, mesmo ele sendo ex-presidente, não poderia ser membro efetivo do COF. Ele não comparece, ele não vai às reuniões do COF, mas muita gente defende que ele não poderia ter esse poder. Muita gente no clube defende, e eu já tentei argumentar com alguns companheiros, mas eles não conseguem assimilar ou compreender. E para mim é muito claro, Fred, porque a condição dele no COF foi adquirida pelo exercício da presidência. Pelo executivo. O COF é composto pelos membros natos, quais sejam aqueles ex-presidentes, né? São 15 no total, mais os... 15 membros efetivos votados a cada biênio pelos companheiros, né? Os conselheiros elegem entre os seus pares, e mais os ex-presidentes vivos, né? Que hoje são 7, na condição de membro nato. Essa condição ele adquiriu pelo exercício da presidência. Sim. Então, essa condição ninguém tira dele. Na prática, se ele aparece amanhã para uma reunião do COF, ele pode entrar, assinar a lista normalmente, participar e votar na eleição. Na minha visão, eu tenho muita convicção disso, né? Alguns não. Agora, claro, para o conselho, para uma eventual volta à presidência, que ele teria que ter a condição de conselheiro, ele teria que concorrer na Assembleia novamente e começar o caminho de novo, né? Esse é um ponto. Um outro aspecto, eu acho que em relação a essas lideranças, com a pouca plenitude, né, o exercício deles acaba criando espaço para o surgimento de novos nomes. Sim. É o que tem acontecido. A Leila é um caso um pouco diferente, porque a Leila apareceu no clube há coisa de 7 anos, né? E aí, inclusive, experimenta alguns problemas por conta disso atualmente, porque... Por desconhecer o dia a dia do Palmeiras, a política do clube. Exatamente. E por não ter o que um presidente de diretoria, e aí vale para o Palmeiras ou para qualquer clube de futebol, um apego às tradições. Né? Quer dizer, você romper com determinadas tradições precisa tomar muito cuidado, Sim. porque muitas vezes também o pessoal fala assim, isso é bobagem, é coisa de conselheiro, eles estão lá, não é muito assim. O clube tem uma história, tem né? uma história. É um clube centenário. Exatamente. Então, agora, nomes vêm aparecendo, no próprio grupo do Paulo tem nomes que têm se destacado, né? Sobretudo nas eleições. No grupo ligado ao presidente Mustafa também tem bons quadros. Enfim, o Palmeiras hoje tem uma situação... Precisaria ter o aproveitamento desses quadros. Né? A União, às vezes como via de consequência, mas assim, nem sempre há necessidade da União. O que você precisa ter é uma construção. Ou composição. Né? Se você me permite, nesse aspecto, por exemplo... isso que se chama de oposição hoje, que é composta desses dois grandes grupos do presidente Mustafa e do presidente Paulo Nobre, vivem, na realidade, um casamento imperfeito.
um casamento de uma conveniência, mas onde um prefere não aparecer ao lado do outro. Então, isso cria um não apoia o outro, é uma coisa... Muito, muito complicada. Não é edificante. Sim. Esse é o ponto. É a oposição da oposição, né? Parece que é um contra o também, né? Por mais estão, né? Meu malvado favorito, né? Apesar de estarem juntos, exatamente, não querem estar que não querem estar juntos, ou aparecer estarem juntos, sim, né? O fazem circunstancialmente. Então, e mesmo em termos de ideias, né? O Mustafa, como a gente falou, ele inclusive se ausentou por pedido de licença, sim, do COF, não, sim, tem ido há alguns meses no COF, e a liderança dele lá sempre se fez presente. Mas o pessoal do Paulo Nobre, por exemplo, ainda parou em algumas discussões, como a Leila não poderia ser sócia do clube, a Leila... Aquelas discussões pretéritas de 5, 6 anos atrás, eles não conseguiram superar essas discussões ainda. Sim. Quando ela já está, daqui a pouco, se avizinhando uma reeleição. Então, são essas coisas e se perdendo tempo em discussões que são mais importantes, né, para o Palmeiras nesse momento. Sobretudo no âmbito do Conselho. Savério, é bem direto para você. Eu reputo, eu te conheço há bastante tempo, e sempre foi muito elogiado a sua personalidade de liderança, de ser um estudioso, né? Não só do estatuto, mas dos meandros da política do Palmeiras, que não é fácil. Parece que é simples, mas não é fácil, não. Por que você não consegue, por exemplo, emplacar, no sentido do Savério, assim, tivemos agora a candidatura à presidência do Conselho, por que não foi o Savério Orlandi? Você tentou, e a gente conversou sobre isso, ser candidato à presidência na última eleição, onde a oposição não colocou candidato no final, e a Leila concorreu só ela, chapa única. Por que você, o que você observa que você não conseguiu emplacar, mesmo muita gente, a gente conversa com vários conselheiros, não, o Savério é um bom quadro, é um bom nome, poxa, é importante, um líder importante. Você é elogiado, ou é um elogio só da boca para fora, Savério? Fred, é uma pergunta excelente. Eu também tenho feito minha autocrítica e tenho pensado muito a respeito, né? Sobretudo porque agora eu pretendi também concorrer à presidência do CD. Eu acho que tem pautas importantíssimas no CD para esses próximos anos, né? O Palmeiras precisa... E quando se fala de pautas importantes, não é assim, rever o estatuto, fazer reforma. Não é propriamente isso, são outras coisas, né? A gente pode até falar disso a respeito. Mas eu acho assim, eu na origem... Quando eu cheguei, como eu disse há pouco, há 22 anos atrás, era do grupo da União Verde Branco. Que é liderado pelo Vladimir Pescarmona. Atualmente. Sim. À época, não. À época, a liderança era do Serafim Del Grande, do Gilberto Tipulo. O Beluso participava também. O presidente Beluso veio depois. Sim. Veio depois. Trazendo no Portela, né? No âmbito do Muda Palmeiras. Né? Sim. Isso já em 2003. Tínhamos ali o Francisco Hipólito, finado, o Dr. Luiz Wallace Nigro. Quadros excepcionais. Sim. E depois da minha passagem pela diretoria e a saída na forma que foi, né, em 2010, eu acabei ficando um pouco sem espaço na chapa UVB e voltei a concorrer pela chapa Academia, que foi uma chapa recém-feita, e que é essa chapa hoje que tem uma incidência, que ela parte já de uma divisão interna. A minha eleição para vitalício, em 2016, acabou trazendo algum constrangimento para o pessoal dessa chapa, porque se dizem contra os vitalícios. Sim. Muito embora, na ocasião, de 33 nomes, eu tenha falado com 31 que entenderam que eu deveria concorrer à vitaliciedade e que deveríamos jogar a regra do jogo, que era vigente à época. Mas talvez a falta de um grupo, propriamente, para me galgar, tenha sido um problema. Por isso até que eu acho que é importante rever, e conversei muito recentemente com o Genaro Marino, que hoje é o interlocutor do grupo do Paulo Nobre, sim, com o próprio Vladimir Pescarmona, com o Nobu, que é do grupo dele, com o próprio Mustafa Contursi, entre outras lideranças, sobre isso. Falei, eu acho que é o momento de eu me reposicionar e entender um pouco por que isso acontece, né? Porque eu fico com, às vezes, Fred, com um sentimento de frustração. Porque eu sou palestrante na COGEAI, da PUC, na extensão da PUC, no Mackenzie, no IBDD, na Casper Libero, as pessoas querem me ouvir. Eu sou colaborador do site jurídico Migalhas, na coluna Meio de Campo. As pessoas querem ver o que eu escrevo, o que eu falo. Eu participo da ABEX, que é a Associação dos Executivos de Futebol, e as pessoas querem ouvir a minha opinião, querem que eu esteja presente. E o Palmeiras não quer aproveitar esse conhecimento. Não sou melhor que ninguém, sim, mas eu sou uma pessoa que vem se preparando. E, de fato, eu tenho uma disciplina muito grande. A minha ligação, a minha atuação, é a palavra correta, no futebol, é institucional, apesar de eu ter toda essa gama, claro, essa variedade. Mas é sempre institucional. Eu não vivo do futebol, eu não recebo nada pelo futebol. A minha vida é advocacia privada e tal.
Então eu acho assim, eu tenho esse sentimento às vezes, né? Outro dia me perguntaram, pô, mas você ficou magoado por ter sido preterido? A mágoa passa, você fica chateado, 2 dias depois... Vida que segue. É vida que segue. Mas essa frustração, né? Aí, poxa, a gente vivia uma situação, talvez já tenha comentado com vocês, esdrúxula, há 3 anos atrás, no ano anterior à pandemia, ainda na gestão do presidente Maurício, em que havia uma ação judicial contra a Sociedade Esportiva Palmeiras e que eu fui testemunha para o Palmeiras e ali no átrio do fórum, as testemunhas contra, em desfavor ao Palmeiras, eram diretores dele. Então, claro, nunca vou me furtar a comparecer e ajudar o Palmeiras, mas não faz o menor sentido. Sim. Naquilo que eu poderia justamente contribuir, efetivamente, pelo conhecimento que eu tenho, de novo, não é que eu sou melhor que ninguém, mas eu venho me preparando, né? Então, vamos ver, eu acho que talvez seja o momento até de eu esperar um pouco, eu tenho aí meus 52 anos, ainda tenho uma vida lá dentro do Palmeiras, em algum momento eu vou ser aproveitado, né? Eu espero que assim seja. Nós estamos conversando com o Savério Orlandi, que é conselheiro vitalício do Palmeiras, conselheiro do clube, já foi diretor de futebol aqui no A Bola Não Para. A gente vai para o rápido intervalo e já voltamos com mais Savério aqui no A Bola Não Para. Você está acompanhando A Bola Não Para? Nesse intervalo, uma dica para você. Frevo Lanchonete Frevo, tradicional aqui em São Paulo, são mais de 50 anos, servindo lanches, o Beirute, o melhor de São Paulo, o melhor Beirute de São Paulo, é certeza. Frevo Lanchonete Frevo, 3 endereços, Oscar Freire, na Augusta e também na Faria Lima, no Shopping Iguatemi. Você vai gostar. Beirute, recomendável, o melhor de São Paulo, lanches, tem refeição e tem também o sorvete capricho. Na hora da sobremesa, não esqueça, experimente, eu quero conhecer o sorvete capricho, você vai adorar. Frevo Lanchonete, apoiando aqui o A Bola Não Para. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal K. Você acompanha através da Vivo TV, canal 631 em São Paulo. A Vivo TV também, canal 76, 554. Nossa TV, canal 53 e Oi TV, canal 139. Também no YouTube, canal K TV Brasil. No Instagram, @canal KTV. E lá no meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior. Toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Falando do Palmeiras, a parte política, claro, futebol, o time vem bem, né? Com bons resultados aí na temporada 2022. Também lutando aí em 2023. Mas na parte política sempre agitada. E eu tô com o Savério Orlandi, que é conselheiro do Palmeiras. Savério, você, nessa parte a gente vai colocar a última eleição da lei da presidente. Agora eu vou no Conselho Deliberativo também. Você esteve ligado à oposição. Ligado, a gente fala no sentido assim, para você viabilizar a sua candidatura, você se juntou à oposição. Sendo que você sempre trabalhou de uma maneira, a gente pode colocar, independente. Uhum. Passou aí a eleição, você não conseguiu ser candidato agora de novo, mais uma vez. Você está se desligando da oposição, vai procurar o seu caminho, vai esperar um pouco mais? O que você vai pensar a respeito, Savério? Não, eu deixei muito claro para as lideranças desse grupo, né? Sem ser repetitivo, que tem esse casamento imperfeito, que em função disso, que na minha visão acaba se perdendo muita energia e nada de muito edificante, palavra que eu já usei, mas é essa palavra mesmo. Então eu disse isso aos líderes, que meu compromisso com eles se encerrava nessa eleição da presidência do Conselho. A partir de lá, eu realmente não vou votar mais com eles. Eu acho que eles precisam também refletir um pouquinho em termos de serem um pouco mais colaborativos e construtivos e pararem de se apegar a coisas que já ficaram lá atrás. Então, eu nesse momento, veja, não significa dizer, porque isso no Palmeiras também sempre tem esse carimbo, né? Sim. O fulano é oposição, o fulano é situação, o fulano tá lá, ele migrou para cá. Não é exatamente isso. A vitaliciedade me trouxe essa independência, o que é muito bom. Então, evidentemente que no final do dia nós estamos lá pela mesma coisa. Sim. Se eu tiver que votar em coisas com a situação, vou votar sem problema nenhum. Como já votei. Claro. O orçamento foi votado no final do ano e contou comigo. A redução do número de conselheiros vitalícios, que era uma pauta antiga, um desejo antigo, contou comigo. Então, já votei e vou voltar a votar se o caso for, né? Sempre pensando. Mas assim, em termos de compromisso, que às vezes as pessoas, mas nós estamos fechados com uma votação XPTO, não vão contar comigo. Tá, não adianta procurar que é isso você...
Veja, procurar a gente sempre vai... Não, vamos procurar, mas já sabe o seu posicionamento. Achar que vão ter... Vamos lá que com o Saverio vamos contar. Pelo simples fato, não. Tá. Né? Até porque agora vamos ver na gestão do CD também o que vai acontecer. Que, aliás, algumas promessas foram feitas aí de eleição de vitalício de novo, pelo menos até 2 neste ano, né? Mudança em relação à aquisição de ingressos como era antigamente. Algumas propostas foram feitas aí, a gente vai ver se na prática vai ser realizado ou não, que já também mexe um pouco nisso também, né, Saverio? Assim, foram compromissos assumidos de uma forma que já estão se tornando outra por conveniência política, né? Por interesse político, para não se perder um pouco esse espectro. Que você disse há pouco, a Leila Pereira mexeu com tradições, e isso incomoda as pessoas. As pessoas estão acostumadas. Isso. E aí acabou tendo uma relação mais... Ela sentiu... muita gente percebia que ela contava muito com o sócio, mas ela precisa, antes do sócio, do conselheiro, porque senão ela não vai para frente. Sim. Porque para você chegar a uma eleição, a Assembleia Geral do Sócio é no final, mas ela precisa do conselho antes. Então ela começou a perceber, não sei se percebeu ela mesma ou alguém já chegou, dá uma olhada aí, que você, do jeito que você está. Aquela eleição do Serafim, em que o Mário Giannini foi próximo da outra eleição do Conselho Deliberativo, meio que mostrou isso. Olha, você está mexendo aí numa coisa que pode trazer um prejuízo politicamente. Não foi isso, Saverio? Foi, mas eu acho que ela teve realmente esse termômetro para sentir e parar para refletir na eleição de vitalício realizada em dezembro. Que um ligado à oposição, pelo menos um apoiado pela oposição, foi o mais votado. Foi o mais votado, e nomes que eram tidos como certo acabaram não sendo. Então, eu acho que ali ela se ela não entendeu, eu não sei, porque não convivo diretamente com ela, mas certamente ela abriu o olho e viu como funcionam as coisas, né? Aquilo chamou a atenção dela, eu não tenho dúvida, e aí talvez pessoas tenham vindo em socorro dela, como você falou, olha, abre o olho, pensa nisso, veja como funciona, né? Essas promessas que foram feitas agora recentemente, nós vamos ver na prática o que vai acontecer, mas isso é comum também, é normal. A questão dos ingressos é uma questão que era uma questão que estava consolidada e que ela mudou. Talvez ela tenha feito de uma maneira equivocada, porque o pano de fundo era impedir a transação desses ingressos pelos conselheiros. Ela pode fazer de outra maneira, não precisa simplesmente cortando os ingressos, mas é uma discussão que ela vai, enfim, decidir agora, né, com essa nova gestão do Conselho. E a questão dos vitalícios, como eu disse, é um tema que já vem lá de trás. É um tema antigo, se vai fazer 2 ou uma. Eu sou da opinião que a gente tem que fazer uma, pelo menos anualmente, enquanto você tiver vaga vacante. Por uma questão simples, o Estatuto ele dispõe sobre a composição do Conselho. Quando ele trata do Conselho Deliberativo, ele dispõe sobre a composição e sobre o funcionamento. Sim. Se eu sou presidente do Conselho e eu tenho vagas sobrando, eu estou comprometendo a composição e o funcionamento da casa, em tese. E é isso mesmo. Sim. Então ele tem que, com uma periodicidade, não a cada mês, mas anualmente, né, fazer. E aí, Fred, você me permite, eu vou abrir um parênteses para dizer o seguinte, entra numa outra questão que é o que eu acho que assim, o Conselho ele tem uma tarefa importantíssima e ele precisa realmente ter a consciência disso. Essa questão da vitalicidade poderia ser resolvida tranquilamente se houvesse um regimento interno, que não existe, para falar como funciona e como não funciona, como chama, se chama e se não chama. Alguns instrumentos de governança, o Palmeiras tem que avançar, tem que desenvolver. O Palmeiras é uma associação hoje, é uma organização que fatura quase 1 bi. Ela precisa ter esse tipo de coisa. Sim. Uma outra questão, política de transação com partes relacionadas. O Palmeiras, felizmente, teve nos últimos anos a presença do Paulo Nobre, da Leila, com aportes de capitais e que ajudaram demais a reversão e o cenário que a gente se encontra hoje. Mas não é o mundo ideal, né? Não pode ser. E se for para ser, tem que ser dentro de uma condição... Qualquer organização empresarial hoje tem a sua política de transação com partes relacionadas. Agora tem a história do avião, não sei se virá ou não. Pô, tem que ser... Como vai usar, por que vai usar, pode usar, vale não pode a pena usar. Exatamente. Então... Existem uma série de questões aí que o Conselho, eu espero que possa enfrentar, né? Além da pauta ordinária, que é votar contra, que é aprovar orçamento, mas isso já está, né? E, por fim, que era uma coisa, inclusive, que eu pensava muito, né? É a iniciação do conselheiro no tema da SAF.
Porque o dia que a SAF, se um dia a diretoria executiva, hoje exercida pela Leila, amanhã pelo sucessor da Leila, ou enfim, resolver, ele vai passar necessariamente pelo Conselho. Muito embora o Estatuto do Palmeiras já tenha uma previsão aberta da possibilidade do Palmeiras se transformar. Que, na minha visão, ela não é suficiente, né, não é o detalhamento necessário para uma contratação. Se eu sou um investidor de SAF e olho aquela cláusula do Estatuto, falo, é um bom caminho, tá? Mas não é só. Tá. Então, é importante, o conselheiro não vai tomar essa decisão, mas ele precisa se ambientar, ele precisa se familiarizar, ele não pode ter uma opinião que não tenha abalizamento. Ele, eu ouvi dizer que... Não, ele tem que saber por quê. Até porque as métricas que nós temos hoje de medição da SAF ainda não são suficientes. Não são boas, porque os primeiros clubes que aderiram à SAFs foram por condição existencial, sob pena de não abrir a porta no dia seguinte. Então ainda não é um modelo que você possa entender, o que é bom, o que não é. Com certeza. Savério, a oposição tinha escolhido o Carlos Faedo para ser o candidato à presidência do Conselho Deliberativo e muito se fala que foi a decisão mesmo, não foi só a definição do ex-presidente Paulo Nobre. E que o seu nome foi tirado da condição de ser o candidato por ele, e que vocês não têm uma boa relação. É isso mesmo? Não tem essa boa relação? E foi isso mesmo que aconteceu? Foi realmente o Paulo Nobre que, olha, o Savério não, vamos de Faedo, e aí, como o ex-presidente Mustafa acabou se colocando fora da escolha também, aí eles decidiram, e aí depois reclamaram, mas aí depois que foi escolhido, não adianta reclamar. Mas nesse caso, do seu caso, foi exatamente isso, Savério, isso que acabou te atrapalhando nesse momento? Vamos lá, Fred, eu não sei se houve um veto direto do Paulo ou não, mas isso foi decidido inicialmente numa reunião do grupo do Paulo Nobre, porque o grupo do Paulo Nobre hoje é um arremedo. Além do pessoal mais ligado intimamente a ele, tem outros grupos que aderiram, e não houve uma decisão unânime, mas houve uma decisão por maioria sobre o nome do Faedo. Certamente o Paulo, em relação àqueles que ele controla diretamente, que é um grupo de uma dúzia e pouco, deve ter feito um veto em relação ao meu nome, muito embora isso não tenha sido confidenciado depois, mas assim, eu acredito que sim. E é uma pena, eu respeito, eu não falo com o Paulo desde o dia que ele passou a caneta para o Maurício, 15 de dezembro de 2016, infelizmente, uma pessoa que eu conheci ainda na adolescência, na arquibancada, que foi meu amigo, frequentei a casa, jogava bola lá no Palmeirinha, depois a gente estudou na PUC na mesma turma, né? Agora estamos fazendo 30 anos de formado. Fomos sempre muito amigos. A primeira eleição do Paulo, em 97, eu ajudei diretamente ele, com pelo menos um quarto dos votos que ele teve, aí com amigos que a gente fez um esforço. Aí depois, em 2001, eu acabei não ajudando, porque foi o meu primeiro. Sim. E já entrei, ele era diretor do Mustafa Contursi, eu entrei em outro grupo, depois a gente se reencontrou lá. Enfim, o Paulo ficou com uma mágoa muito grande de uma série de pessoas, eu não sou o único, mas é uma das pessoas com quem ele hoje tem problema, deu birra, né? Porque, assim, Fred, eu deixei claro em algum momento, quando o Maurício assumiu, que eu entendia que o Maurício deveria ter o crédito nosso até segunda ordem. Sim. Até porque ele era uma escolha do Paulo. Sim. E que essa história que se contava a respeito da associação da Leila e tal, não correspondia exatamente à realidade. Porque o Paulo teve ideia de fazê-la diretora, não conseguiu, foi demovido dessa ideia pelo presidente Mustafa, que falou talvez seja mais fácil colocá-lo no conselho, mas será que pode? Pode. Então, quando ele alega ignorância daquilo tudo que aconteceu, não é que me contaram. Eu estava no COF, eu vi esse debate acontecer. Sim. Então, eu nunca concordei com a narrativa que ele e o grupo falaram, né? E isso acabou gerando realmente um desgaste muito grande. E eles não me perdoam por causa disso, mas assim, de novo, para finalizar, o que é certo é certo. Claro. Né? É dessa maneira. Por exemplo, falar na eleição lá dos 3 anos, sim, quando mudou, isso eles estão corretos. E eu também, eu fui contra. Primeiro porque pessoalmente eu sempre gostei mais do 2+2. Mas não por isso, porque na reforma no Comitê de Reforma Estatutária, ninguém nunca falou nos 3 anos, 3+3. Lá houve um empate, éramos em 23, naquela comissão do Antônio Pompeu, houve um empate quase que técnico, e ele adiou, porque a conversa não estava suficiente madura, de 2+2 ou de um único de 3, e que não vigorava para o Paulo Nobre.
Nisso ele sempre deixou muito claro, eu não quero que vigore para mim. De novo, a justiça tem que ser, né, temos que ser realistas, a justiça tem que ser feita. E aí quando veio para a reforma era uma coisa diferente. Então isso realmente... Então eu me posiciono de acordo com a instituição e daquilo que eu vejo e vivo, né? Também, se eu despertei uma mágoa por algum motivo, né? Se fosse uma coisa que não, uma inverdade, vá lá, mas não, eu vi. Então foi isso que aconteceu. Espero até que no futuro, né? Voltem a gente pelo menos possa conviver, tem tanto amigo comum, e o Paulo realmente tem uma passagem digna de nota, que ele escreveu o nome dele na história do clube, né? É uma pena até que ele tenha se afastado. A gente tem só um minuto, Savério. Vou te fazer uma pergunta rapidinho. Da Leila Pereira, como que você está vendo esse momento? Assim, o torcedor que está acompanhando a gente aqui não entende, eu sei que o tempo é curto, o assunto é longo, mas não entende tanto dinheiro que entra, mas o time na hora não contrata, não... Vocês ficam com esse questionamento também, ou isso é por parte do torcedor, ou é facilmente entendível que o Palmeiras gasta muito também, por isso que não tem tanto dinheiro? Olha, Fred, tem muita gente que tem esse entendimento. Eu, pessoalmente, não tenho. Eu, em relação a isso, não tenho a menor objeção, porque eu sei, eu ainda era do COF, o nível de compromissos que o Palmeiras assumiu e que tinha uma transição de elenco que se encerrava nesse ano de 23, que ela assumiria com 22 e 23 com a corda no pescoço. O Palmeiras fatura muito, é verdade, só que gasta muito, gasta não com tanta eficiência. Então, tem um problema de abalo e de comprometimento no fluxo de caixa que já vem da gestão do Maurício e que ela ia experimentar até pelo menos esse ano de 23. Né? Até, para finalizar, não é correto também as pessoas afirmarem assim, a Leila recebeu dinheiro e está pagando a dívida que é dela. A dívida que é dela era um contrato, é uma combinação, mas não é só isso. O problema é o caixa do clube que foi estrangulado. Agora, sai o Lucas Lima, sai esse, sai aquele, vai diminuindo, mas até 23 nós temos esse problema. Ou seja, mais para frente ainda que vai dar um... Que ela vai poder recuperar a capacidade de investimento e dar uma resposta para o torcedor. Savério, poxa, é sempre um prazer ter você aí no programa. Prazer meu, Fred. Cara, um abração, sucesso. Eu tô na torcida, tomara, aproveitem aí o nome do Savério, porque eu reputo, não é porque o Savério tá aqui na minha frente, mas a gente sabe, acompanhando a história do Palmeiras, as pessoas elogiam muito o preparo do Savério em relação à política do Palmeiras. Eu que agradeço, Fred, muito obrigado. Sempre um prazer de verdade estar com você e bater esse papo. Legal. Agradecendo o Savério Orlandi, foi o nosso convidado dessa semana do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com um convidado inédito falando de esporte pra você. Até lá.